Imagina um homem, 30 e poucos anos, bem-sucedido pelo que o mundo chama de bem-sucedido. Bom emprego, família estruturada, conta lá no azul. E um dia ele recebe uma ligação. O pai teve um infarto grave. Ele pega, desliga o telefone, olha para frente por alguns segundos e então volta ao trabalho. Não porque ele não amava o seu pai, não porque era frio por natureza, não porque estava fingindo. Simplesmente não veio nada, nenhuma lágrima, nenhum tremor, nenhuma onda de emoção que o texto das histórias descreve nesses momentos. Só veio o silêncio interno de sempre. Mais tarde, ele vai me contar que ficou sem dormir não por causa do pai, mas por causa disso. O que há de errado comigo? Não há nada de errado com ele. Há algo que foi feito nele ao longo de décadas, em camadas tão graduais que ele nunca percebeu acontecendo. Esse homem não é uma exceção. Esse homem é um padrão reproduzido em escala industrial, em silêncio, sem diálogo, sem nome, sem discussão. Esse vídeo é sobre esse homem e sobre o que foi feito nele e sobre o que ainda pode ser desfeito. Para entender como o homem chega nesse lugar, você precisa entender como o sistema nervoso lida com a emoção. Quando você sente algo, medo, tristeza, raiva, alegria, seu sistema nervoso produz uma resposta física antes de qualquer pensamento consciente. O coração acelera, a respiração muda, o corpo prepara. Em condições normais, essa resposta completa seu ciclo. Você sente, processa, a onda passa. Como uma onda no mar que chega, quebra e recua. Mas quando a expressão dessa emoção é repetidamente bloqueada, o ciclo não completa. A onda chega e encontra um dique. O corpo absorve o impacto. A emoção não some. Ela fica armazenada em tensão muscular, em padrões de respiração, em respostas automáticas que o homem não consegue mais explicar. E o que é mais surpreendente e mais perturbador é o que acontece com o tempo. O dique, que foi construído para bloquear emoções específicas, começa a bloquear tudo, porque o sistema nervoso não consegue fazer distinções finas indefinitivamente. Não consegue bloquear só a tristeza e deixar passar a alegria. Não consegue suprir só o medo e manter a leveza. Com o tempo, aprende uma regra mais simples: emoção bloqueia. Toda emoção, de qualquer tipo, em qualquer intensidade. E o homem que construiu esse sistema de proteção acorda um dia sem conseguir sentir a voz do filho chamando, sem sentir o calor de um abraço que recebe, sem sentir nada quando o pai tem um infarto. Não porque ele escolheu isso, porque ele foi treinado para isso. Tão sistematicamente que o treinamento virou natureza. Onde que esse treinamento acontece? Não é numa sala de aula, não é num manual. Acontece nas pequenas cenas do cotidiano que parecem insignificantes no momento e que constroem tijolo por tijolo a estrutura do homem que não sente. Cena 1. Um menino de 4 anos cai no parque, machuca o joelho, chora. O pai se aproxima. Para de chorar, você é homem. Nesse momento, nessa frase de 3 segundos, acontece algo que vai durar décadas. O menino aprende que sua dor é inconveniente, que sua expressão emocional envergonha quem ele ama, que ser homem e sentir dor são coisas que não combinam. Cena 2. O mesmo menino, agora com 12 anos, perde o jogo decisivo da temporada. Ele chora no vestiário. Os colegas riem. Chora não, bebê. Segunda camada. Agora não é só o pai, é o grupo. A tribo, o espelho social que vai definir onde ele pertence ou não pertence. E pertencer é uma necessidade tão fundamental quanto comer. Então o menino aprende mais rápido, com mais urgência, que emoção tem um custo real, que vulnerabilidade é exclusão. Cena 3, 18 anos, primeiro relacionamento sério. Ele tenta falar sobre algo que machuca. A resposta, verbal ou não, comunica a ele que ele está sendo dramático, que está sendo exagerado, que ele é muito sensível. Terceira camada. Agora o amor, a coisa que mais quer, está condicionado a não precisar emocionalmente. Foram 3 cenas, 3 décadas, 1000 repetições de cada uma. E um homem que chegou aos 30 anos completamente desconectado de si mesmo, sem saber como aconteceu, sem saber que aconteceu, achando que é assim, que é daquela forma que os homens são, quando na verdade, assim que os homens são feitos. Quando o homem perde a capacidade de sentir, o que exatamente ele perde? Não
não é abstrato, é concreto, específico, mensurável nas pequenas coisas do dia a dia. Perde a capacidade de estar presente de verdade, porque presente não é estar fisicamente no lugar, é estar emocionalmente dentro da experiência que está acontecendo. Um homem que não sente pode estar na festa do filho, com o corpo lá, com os olhos lá, até com um sorriso adequado no rosto, mas ele não está lá, ele está observando de fora, como alguém que assiste a própria vida através de um vidro, vê acontecer, mas não vive acontecer. Perde a profundidade nas relações, porque intimidade, o tipo real que sustenta um relacionamento ao longo do tempo, exige que duas pessoas se vejam de verdade. E você não pode ser visto se está permanentemente escondido, não pode ser conhecido se nunca se revela, não pode ser amado de verdade se só mostra a versão funcional de você mesmo. O parceiro ou parceira de um homem que não sente, eventualmente para de tentar alcançá-lo, não por desistência, e sim por exaustão. E o homem que interpreta esse recuo como confirmação de que estava certo em não se abrir. Viu? Quando mostro algo real, as pessoas se afastam, quando na verdade as pessoas se afastaram do vazio que ele oferecia quando não mostrava nada. Perde o acesso à criatividade. Pesquisa em neurociência confirma. As regiões cerebrais responsáveis pelo processamento emocional e pela criatividade se sobrepõem significativamente. O homem que bloqueou as emoções também bloqueou, sem perceber, boa parte da sua capacidade de criar, de ter aquelas ideias que surgem do nada, de resolver problemas de forma inesperada, de ver o mundo como os olhos que enxergam além do óbvio, e perde algo que é difícil de nomear, mas que todos passaram por isso, conheceram imediatamente. Perde o sabor da própria vida, não no sentido dramático de depressão clínica, no sentido sutil de que as coisas boas não chegam a ser verdadeiramente boas. A alegria não tem profundidade. A conquista não tem sabor. O amor não tem calor. Porque tudo que bloqueia a dor, bloqueia também a plenitude. Não existe filtro emocional seletivo. Ou você sente tudo, ou não sente nada. Nada de verdade. E o homem que escolheu não sentir a dor, sem saber, ele escolheu não sentir nada. Existe um paradoxo no centro de tudo isso, que precisa ser nomeado diretamente. O homem que não sente, que suprime, que controla, que permanece inabalável, é culturalmente celebrado como forte. E o homem que sente, que expressa, vulnerabiliza, que chora, ele é culturalmente visto como um fraco. Esse julgamento está invertido completamente. Suprimir é fácil, não no sentido de que não dói. Dói sim, mas no sentido de que é automático. É o caminho de menor resistência emocional. É o que o sistema nervoso faz quando não tem alternativa melhor. Sentir de verdade, processar a emoção até o fim, tolerar o desconforto de estar completamente dentro de uma experiência difícil sem escapar dela, isso sim é difícil. Isso exige coragem real. Os maiores guerreiros da história antiga não eram homens que não sentiam, eram homens que sentiam tudo e ainda assim agiam, que carregavam o peso da perda e ainda assim voltavam ao campo, que honravam os mortos com lágrimas genuínas e ainda assim tinham a força para continuar. A Ilíada de Homero, o texto fundador da masculinidade ocidental, está cheia de guerreiros chorando. Aquiles chora a morte de Patrolo, acho que é assim que fala. Heitor chora diante de sua família antes de partir para a batalha, que sabe que vai perder. Príamo chora aos pés de Aquiles pedindo o corpo do seu filho. Esses não eram homens fracos. Eram os homens mais admirados da tradição que definiu o que significa ser homem lá no Ocidente. E eles sentiam tudo. A ideia de que força e emoção são incompatíveis não vem da tradição, não vem da sabedoria, não vem da experiência de homens que realmente foram testados. Vem de um mal-entendido cultural que se perpetuou por algumas gerações específicas e que está cobrando um preço enorme em saúde, em relacionamentos, em presença, em vida. O homem verdadeiramente forte não é o que não sente, é o que sente tudo e ainda assim escolhe com integridade o que faz com que ele vai estar sentindo. Essa é a distinção que ninguém fez para você e que muda tudo. Eu quero trazer algo aqui que vai contra a narrativa religiosa que muitos homens receberam. É porque existe uma versão de Cristo que foi construída culturalmente, serena, impassível, sempre calma, sempre acima. E essa versão, ela não existe nos evangelhos. O Cristo dos evangelhos é um homem que sente com intensidade total, sem filtros, sem performance, sem o que seria socialmente conveniente
conveniente num líder religioso daquela época. João 11, Lázaro morreu. Jesus chega 4 dias depois. Maria, irmã de Lázaro, cai aos seus pés chorando. E o texto diz algo que me impacta toda vez que eu leio. Jesus, vendo aquela cena, chorou. Comoveu-se profundamente no espírito e perturbou-se. Perturbou-se. O Filho de Deus, o Salvador, o que tinha poder sobre a morte. Ele foi perturbado pela dor de uma pessoa que ele amava. E então, o versículo mais curto de toda a Bíblia está lá em João 11:35. Duas palavras em grego. Jesus chorou. Não chorou porque não sabia o que ia acontecer. Ele sabia. Ia ressuscitar Lázaro em minutos. Ele chorou porque estava presente, completamente presente na dor daquele momento, porque a dor de quem amava entrou nele sem filtro e ele não bloqueou. E isso não é fraqueza, é a forma mais alta de força que existe, a capacidade de se deixar ser afetado pelo que é real. E tem outro momento que poucos param para analisar com profundidade. O Getsemane, Jesus vai ao jardim na noite antes da crucifixão. E o texto diz que ele ficou angustiado e perturbado. Ele disse aos discípulos: minha alma está profundamente triste até o ponto da morte. Até o ponto da morte. Não é metáfora poética. É a descrição de um homem em crise emocional profunda, que sente o peso do que vem com intensidade que o corpo mal suporta. E que não esconde isso. Fala aos amigos, ora ao Pai, com honestidade brutal. Se é possível, afasta este cálice de mim. O Filho de Deus pedindo que mude o plano, porque o sofrimento que vem é real e ele sente de verdade. E depois da oração mais honesta que existe, escolhe continuar, não porque não sentiu, porque ele sentiu tudo e ainda assim decidiu com integridade o que faria com o que ele estava sentindo, com o que ele sentia. Isso é o modelo, não a impassibilidade performada, a presença emocional total combinada com a escolha intencional. Sentir tudo e ainda assim agir com propósito. Lê o que vem a seguir e ser honesto sobre o que reconhece. Você responde tudo bem automaticamente quando alguém pergunta como você está, sem verificar se é verdade, sem fazer a pergunta para si mesmo primeiro. O tudo bem virou uma reflexão e não uma resposta. Quando você recebe uma notícia difícil, sua primeira reação é resolver. Não é processar, não é sentir, é resolver. O modo ação ativa antes de qualquer coisa. Você sente raiva com frequência, mas raramente sente tristeza, mesmo em situações onde a tristeza seria resposta natural, porque a raiva é socialmente mais aceitável e o sistema nervoso aprendeu a fazer a troca automaticamente. Você tem dificuldade de receber carinho sem se desviar, sem mudar de assunto, sem fazer uma piada, sem minimizar. Quando alguém te oferece algo genuinamente afetuoso, você não sabe bem o que fazer com isso. Você se ocupa constantemente. Sempre tem algo para fazer, sempre tem alguma tela, sempre tem algum problema para resolver. E quando não tem, aí aparece aquela inquietação, aquela que você prefere não examinar. Você raramente chora e quando sente que vem alguma coisa, uma onda que poderia ser emoção, você interrompe antes que ela chegue. Engole, desvia, pensa em outra coisa. Você tem dificuldade de dizer, eu preciso de ajuda, sem sentir que está falhando em algo fundamental. Eu não estou descrevendo fraqueza, eu estou descrevendo um padrão aprendido, reforçado, automatizado ao longo dos anos. Quantos desses você reconheceu? Não precisa me responder, você precisa ser honesto consigo mesmo sobre a resposta, porque a resposta honesta é onde tudo começa. Preciso ser honesto sobre o que acontece quando um homem começa a desbloquear, porque a narrativa popular pinta isso de uma forma que não prepara ninguém. Não é uma cena de filme onde a música sobe, a lágrima cai e tudo se resolve num catarse limpa e bonita. A primeira coisa que acontece é confusão. Emoções que ficam represadas por ano não emergem em ordem, não chegam limpas e identificáveis. Chegam em camadas sobrepostas, às vezes sem nome. Uma tristeza que você não sabe de onde vem, uma raiva que parece desproporcional, um choro que começa por algo pequeno e não para
onde você esperava. Isso assusta e muitos homens recuam imediatamente aqui. Interpretam a intensidade como sinal de que estavam certos em suprir, mas não estavam. Estão sentindo a intensidade do acúmulo, não da emoção presente. É como esvaziar um reservatório que foi enchendo silenciosamente por anos. A primeira água que sai vem com pressão. Depois disso, gradualmente, algo muda. As relações ganham textura que não tinham antes. Conversas que antes eram funcionais começam a ter peso real. Você começa a estar presente de verdade e não apenas fisicamente presente. O corpo descansa de formas que não conseguia antes, porque parou de gastar energia mantendo a supressão ativa. E acontece algo que homens que passam por esse processo descrevem de formas parecidas. A vida começa a ter sabor de novo. Não aquele sabor artificial do entretenimento ou da distração. O sabor real das coisas simples, de uma conversa que vai fundo, de um silêncio compartilhado com alguém que você ama, de acordar e sentir, de verdade sentir que está vivo. Isso não acontece rápido, não acontece de uma vez, mas acontece para qualquer homem que está disposto a começar. Eu não vou te dar uma lista, não porque não existem coisas práticas a fazer, mas porque uma lista criaria a ilusão de que isso é muito simples, e na verdade não é. Existe um primeiro passo, um único passo que qualquer homem pode dar hoje. Lá ele. Parar de mentir para si mesmo sobre como você está. Não para todo mundo, não publicamente, só para você mesmo. Existe uma prática que parece pequena e que tem um impacto desproporcional. Uma vez por dia, de preferência ali no final do dia, você para por 5 minutos, sem celular, sem tela, sem distração alguma, e faz uma pergunta honesta para si mesmo. O que eu senti hoje? Não o que aconteceu, não o que você fez, o que você sentiu. E se sua resposta for não sei, fica como não sei, sem resolver, sem fugir, só observa o não sei por alguns minutos. Porque o não sei honesto é infinitamente mais útil que aquele tudo bem automático. Com o tempo, dias, semanas, você começa a identificar coisas. Uma tensão que estava lá, mas você não tinha nomeado. O peso que carregou o dia inteiro sem perceber. Uma alegria pequena que passou sem que você a habitasse de verdade. Nomear o que você sente não resolve tudo, mas é o começo de tudo. Porque você não pode trabalhar com o que não consegue ver. E o homem que começa a ver o que sente, começa pela primeira vez em muito tempo a se conhecer de verdade. O homem da cena do início, aquele que recebeu a ligação do pai, aquele que recebeu a ligação sobre o pai e não sentiu nada. Ele não é monstruoso, não é frio, ele não é incapaz de amor. É o produto de décadas de um aprendizado que ninguém questionou, que foi passado de geração em geração com as melhores das intenções e que cobrou um preço que ninguém foi contabilizando. Esse homem, ele existe em escala. Pode estar do seu lado aí agora, pode ser você. E o que eu quero deixar, não como motivação, mas como verdade, é isso mesmo. Você não escolheu aprender a não sentir, mas hoje você tem uma escolha que não tinha quando era criança. A escolha de começar a desaprender, devagar, imperfeitamente, com recaídas, mas começar. Não porque sentir é sempre agradável, porque não é, mas porque a vida que você não sente de verdade não é totalmente sua. É uma vida observada de fora, funcional, organizada, às vezes invejada por outros, mas não vivida. E você merece mais do que isso. Não como elogio vazio, mas sim como um fato. Se esse vídeo te tocou algo que estava quieto dentro de você, não ignore esse toque. Não ignore esse toque. Não ignore esse Puta que pariu! Se esse vídeo tocou algo que estava quieto aí dentro de você, não ignore esse toque. Compartilha com alguém que você sabe que precisa ver esse vídeo aqui. Deixa aquele like se chegou em algum lugar real, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!